Este é o Palavra Dura, podcast com o jornalista Marcel Leal. A falta de lógica do Ministério Público. Tem algo de muito errado com o destino das multas que o Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho cobram por danos morais coletivos. Esse dinheiro, cobrado de quem prejudicou pessoas específicas, deveria ser dado às vítimas e não a um uso obscuro, em geral não divulgado. O dano moral coletivo existe, segundo a lei, quando a empresa fere normas como instalações insalubres, não contratação de deficientes ou de aprendizes, discriminação, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, atos antissindicais e fraudes trabalhistas. Ninguém sabe ao certo onde são usados bilhões de reais, com B, arrecadados desta maneira. No caso da Justiça do Trabalho, muitas vezes é o juiz local quem decide o destino do dinheiro, e alguns o usam para promoção pessoal, visando subir na carreira, partir para a política ou simplesmente por pura vaidade. Existem casos estranhos. Uma multa paga pela Prefeitura de Goiânia por danos morais coletivos, devida porque ela não aplicou o dinheiro das multas no setor de trânsito, foi destinada à própria Prefeitura para, abre aspas, reestruturar a Secretaria Municipal de Trânsito, fecha aspas. Qual é a lógica disso? Não está punindo a Prefeitura, já que devolve o dinheiro a ela. Ao mesmo tempo, interfere em um poder soberano ao dizer em que cada centavo deve ser gasto dentro da Secretaria. O MP se torna assim o executivo, administrando essa parte de uma prefeitura. Ainda por cima, se tudo correr bem, o prefeito que causou o dano é quem vai se aproveitar politicamente da realização em sua campanha para a reeleição ou para promover seu candidato. Não adianta dizer que foi fruto de multa. O marketing eleitoral vai falar muito mais alto. Em outros casos, o roubo de dinheiro público por um prefeito, governador ou presidente não gera dano moral coletivo. Por que não? Não existe dano maior à coletividade do que roubar dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura ou em serviços sociais. Lula, por exemplo, ou o prefeito de Itabuna, Fernando Kuma, deveriam pagar pelos danos coletivos que causaram. A destinação, às vezes, também não faz sentido. Muitas decisões encaminham multas e indenizações causadas por infrações trabalhistas para o Fundo de Proteção da Infância. Mas o que a infância tem a ver com infrações trabalhistas? Nada. O dinheiro deveria ir para treinamento de mão de obra ou para o FAT, por exemplo. Quando não é destinado a uma coisa específica, o dinheiro vai para, abre aspas aqui, fundos protetores de clientelas específicas, idoso, criança, adolescente, deficientes, etc., ao FAT ou a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, por meio de doações em espécie ou in natura, sujeitas à prestação de contas. Isso é o que diz a legislação do Ministério Público. O problema é que a sociedade, que gerou a multa por supostamente ser afrontada, nunca vê essa prestação de contas. Se ela efetivamente existe, é do conhecimento apenas dos promotores e procuradores. Deveria existir uma lei obrigando a divulgação, em jornal e internet, destas prestações de contas. São os meios adequados para isso. No site do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, não existe nenhuma opção para saber o destino das multas e indenizações, nem mesmo na seção, ironicamente chamada de transparência. Pelo menos no site deveriam estar cada doação e a correspondente prestação de contas. Nos sites do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Bahia também não existe qualquer informação sobre isso. Os três ministérios públicos são muito ciosos em cobrar transparência dos outros, mas agem sem transparência alguma quanto à destinação de bilhões de reais, como se não tivéssemos o direito de saber a quem dera o dinheiro que, em última análise, foi tomado em nome da nossa população. Existem muitos casos de uso das indenizações e multas para interesses pessoais ou de militância do juiz que decide. Um exemplo ocorreu em Campinas, onde uma multa de R$1 milhão imposta ao Itaú teve metade do valor repassado ao sindicato porque o juiz queria ajudar ele a sobreviver depois das mudanças, abre aspas, impostas pela reforma trabalhista, fecha aspas. Existe ainda a imoralidade das regras eleitorais. Você sabia, por exemplo, que as multas cobradas dos partidos é repartida de volta para os mesmos partidos? Pois é, funciona assim. Um partido não brincou seguindo as regras, então ele paga uma prenda para os outros. O detalhe é que ele também recebe sua parte na divisão.
São coisas como estas que afastam os investidores estrangeiros do Brasil. Eles simplesmente não entendem como um país pode conviver com tantas atitudes e regras escandalosas. Nem eu. Palavra Dura, com o jornalista Marcel Leal.